Se você deseja entender como lidar com o narcisista, primeiro precisa entender como eles pensam. A maioria das pessoas assume que a bondade é uma linguagem universal, algo que, quando oferecido genuinamente, será apreciado e retribuído. Isso é um erro. Um narcisista não vê a bondade da maneira que você faz. Para eles, a bondade não é uma expressão de boa vontade. É uma oportunidade, é uma alavanca que eles podem puxar para manipulá-lo, uma ferramenta para extrair mais de você enquanto não dá nada em troca. Se você não reconhecer essa dinâmica, ficará preso em um ciclo interminável de doações, explicações e justificando enquanto eles tomam, distorcem e descartam. A mentalidade de um narcisista está enraizada em uma falta fundamental de empatia. Isso não significa que eles não entendam emoções. De fato, muitos narcisistas são altamente qualificados em ler as pessoas. Eles podem sentir a vulnerabilidade, detectar inseguranças e pegar os sinais sutis que revelam o que você mais valoriza. Mas eles não se importam com essas emoções da maneira que uma pessoa saudável faria. Em vez disso, eles os armam. Eles veem os relacionamentos como uma luta pelo poder, que devem sempre vencer. Agora, você pode pensar, mas e se eu lhes mostrar paciência suficiente, entendimento suficiente? Isso não os ajudará a mudar? Não, não vai. Este é um dos equívocos mais perigosos sobre como lidar com um narcisista. Os narcisistas não estão interessados em crescimento mútuo ou profundidade emocional. Eles estão interessados no controle. No momento em que você estende a bondade como um meio de curar, ajudar ou argumentar com eles, eles o registram como uma fraqueza. Na mente deles, você acabou de revelar que está disposto a trabalhar para a aprovação deles, que está disposto a racionalizar o comportamento deles, e que está disposto a sacrificar seu próprio bem-estar para manter a paz. Uma vez que eles souberem disso, eles o usarão contra você. Considere como eles operam nas interações cotidianas. Se você expressar uma necessidade, digamos sobre respeito, honestidade ou mesmo decência básica, eles geralmente a descartam, zombam ou torcem em um ataque contra você. Se você tentar definir um limite, eles o ignorarão completamente ou o empurrarão repetidamente até você cair. Se você ficar frustrado ou chateado, eles virarão o roteiro e o acusam de ser o problema. Isso não é acidental, faz parte de um manual psicológico que eles refinaram ao longo do tempo, muitas vezes sem sequer pensar conscientemente sobre isso. É assim que eles navegam no mundo. Sempre a ângulo de domínio, sempre garantindo que permaneçam no controle. O erro que muitas pessoas cometem é assumir que um narcisista opera pela mesma estrutura moral que elas. Eles não. Se você acredita em justiça, eles veem isso como algo para explorar. Se você acredita em segundas chances, eles veem isso como uma oportunidade de redefinir o ciclo e mantê-lo viciado. Se você acredita que, no fundo, eles só precisam de amor e compreensão, eles veem isso como um convite para tirar ainda mais de você. É por isso que a bondade não é uma estratégia eficaz, não leva à transformação, isso leva a um aprisionamento mais profundo. Isso não significa que você precisa se tornar cruel ou vingativo, mas significa que você precisa ser estratégico. Em vez de bondade, você precisa de clareza. Em vez de paciência, você precisa de limites. Em vez de esperar que eles mudem, você precisa reconhecer que o comportamento deles não é sua responsabilidade de consertar. O narcisista não está procurando um relacionamento. Eles estão procurando uma fonte de validação, um alvo de manipulação, um suprimento confiável de atenção. Em vez de paciência, você precisa de limites. Em vez de esperar que eles mudem, você precisa reconhecer que o comportamento deles não é sua responsabilidade de consertar. Um narcisista não está procurando um relacionamento. Eles estão procurando uma fonte de validação, um alvo de manipulação, um suprimento confiável de atenção e controle. No momento em que você para de prover isso, eles escalam suas táticas ou passam para outra pessoa que o fará. A melhor maneira de lidar com um narcisista não é superá-los ou superá-los.
É parar de jogar seu jogo completamente, porque no momento em que você percebe que toda a dinâmica do poder depende da sua participação, você ganha a única coisa que eles mais temem: a independência. Bondade é frequentemente enquadrada como uma virtude universal, algo que, quando dado livremente, tem o poder de desarmar a hostilidade, consertar relacionamentos quebrados e promover a conexão. Na maioria dos casos, isso é verdade ao lidar com indivíduos racionais e emocionalmente estáveis. A bondade pode realmente ser transformadora, mas com um narcisista, a bondade não funciona da maneira que você pensa. Não os suaviza, não os faz refletir e não cria confiança. Em vez disso, os encoraja. Isso reforça seu senso de superioridade e direito. Se você não reconhecer esse padrão cedo, ficará preso em um ciclo em que quanto mais generosa e compreensiva você é, mais eles o exploram. Para entender por que isso acontece, você deve reconhecer que bondade representa para um narcisista. Para você, a bondade pode ser uma expressão de boa vontade, uma maneira de estender o entendimento a alguém que está lutando. Mas para eles, a bondade é um recurso, algo a ser extraído e usado para ganho pessoal. Eles não o veem como uma ponte em direção ao respeito mútuo. Eles veem isso como uma ferramenta de controle. Se você mostrar a eles paciência quando eles o maltratam, eles aprendem que não há consequências reais para o comportamento deles. Se você os perdoar com muita facilidade, eles assumem a confirmação de que podem repetir as mesmas ações sem perder o acesso a você. Se você lhes oferecer empatia quando eles estão na pior das hipóteses, eles o veem como prova de que podem manipular suas emoções em seu proveito. É por isso que a bondade sai pela culatra. Sinaliza ao narcisista que eles têm poder sobre você. Diz a eles que não importa como eles se comportam, você continuará a dar a eles o benefício da dúvida. E isso é precisamente a armadilha, porque, uma vez que eles sabem que você está disposto a tolerar maus tratos em prol da preservação do relacionamento, eles levarão ainda mais os limites. Eles testarão o quanto podem se safar. Eles explorarão seu senso de decência, sua esperança de mudança, sua crença de que, no fundo, devem ter uma consciência que possa ser alcançada. Eles não, ou pelo menos não da maneira que você espera. A maioria dos narcisistas não está interessada em autoconsciência ou crescimento pessoal. Eles não refletem sobre suas ações e pensam: talvez eu deva mudar. Em vez disso, eles veem os relacionamentos como transacionais. O objetivo deles não é a conexão, é controle. E no momento em que eles sentem que sua bondade é uma tentativa de guiar luz para se tornarem uma pessoa melhor, eles o distorcem em outra oportunidade de afirmar o domínio. Considere como eles reagem quando são pegos em uma mentira. Uma pessoa saudável, quando confrontada com a verdade, pode sentir culpa ou vergonha. Eles podem admitir irregularidades e tentar fazer as pazes. Um narcisista, por outro lado, não sente remorso da maneira que você faz. Eles considerarão como eles reagem quando forem apanhados em uma mentira. Uma pessoa saudável, quando confrontada com a verdade, pode sentir culpa ou vergonha. Eles podem admitir irregularidades e tentar fazer as pazes. Um narcisista, por outro lado, não sente remorso da maneira que você faz. Eles negam completamente a realidade, mudarão a culpa para você ou manipularão a situação para que você acabe se desculpando. Se você tentar abordar luz com paciência, na esperança de ter uma conversa racional, eles interpretarão essa paciência como fraqueza. Eles conversam em círculos, distorcem os fatos e o desgastarão até que você esteja exausto demais para revidar. Pegue a maneira como eles respondem à bondade em momentos de conflito. Se você tentar desescalar uma situação tensa por ser compassiva, eles não o encontrarão no meio do caminho. Em vez disso, eles terão sua vontade de ser razoável como permissão para continuar pressionando. Eles verão que você está tentando evitar o confronto e usá-lo a seu proveito. Antes que você perceba, você é quem faz todos os compromissos enquanto eles levam cada vez mais sem precisar dar nada em troca. Agora, isso significa que você deve responder com crueldade? Não. Isso só se alimentaria de sua narrativa de que eles são a vítima e que você é o irracional. A chave não é encontrar luz com agressão, mas parar de se envolver em seu jogo. Em vez de bondade, você precisa de clareza. Em vez de paciência, você precisa de decisividade. Em vez de esperar que eles mudem,
Você precisa aceitar que o comportamento deles não é algo que você pode consertar. É aqui que muitas pessoas lutam. Eles se apegam à ideia de que, se eles amam o narcisista o suficiente, se apenas mostrarem o tipo certo de entendimento, acabarão por chegar à pessoa real por baixo. Não existe uma versão oculta deles esperando para serem desbloqueados. O que você vê é o que você recebe. A única maneira de vencer contra um narcisista é parar de tentar vencer. Como no momento em que você retira sua energia, no momento em que você para de alimentar a necessidade de validação, no momento em que você se recusa a jogar pelas regras deles, você tira o poder deles, e essa é a única coisa que eles realmente entendem. O narcisista não opera de maneira direta. Eles não o maltratam desde o início. Se o fizessem, você não ficaria por aqui. Em vez disso, eles o puxam para um ciclo, um padrão de manipulação que o mantém emocionalmente investido enquanto permanecem no controle. É por isso que tantas pessoas lutam para se libertar. Não é apenas que o narcisista seja difícil, é que eles são estratégicos. Eles sabem exatamente como mantê-lo viciado, como apertar seus botões, como fazer você duvidar apenas o suficiente para ficar. Depois de ver esse ciclo para o que é, você percebe que o jogo foi fraudado desde o início. Geralmente começa com bombardeios de amor. É aqui que o narcisista o domina com atenção, admiração e validação. Eles fazem você se sentir especial, visto e profundamente compreendido. Eles refletem seus valores, seus sonhos, suas inseguranças, criando a ilusão de que eles são sua combinação perfeita. Seja em um relacionamento romântico, uma amizade ou mesmo em uma dinâmica de trabalho. Naquele momento parece real. Você acredita que encontrou alguém que realmente te pega. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão coletando informações. Eles estão estudando você, descobrindo o que faz você marcar, o que você deseja e o que enrola. A amizade, ou mesmo uma dinâmica de trabalho, pode parecer real no momento. Você acredita que encontrou alguém que realmente o leva. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão coletando informações. Eles estão estudando você, descobrindo o que faz você marcar, o que você deseja, o que enrola, e eles armazenam essas informações. Não para nutri-lo, mas usá-las contra você quando chegar a hora. Então, a mudança acontece, lentamente, quase imperceptivelmente. Eles começam a desvalorizá-lo. Isso não acontece de uma só vez, é sutil. Um elogio de reação aqui, uma observação desdenhosa lá. Eles começam a desafiar sua percepção da realidade, fazendo você se questionar de maneiras que nunca fez antes. Se você os chamar, eles dizem que você está exagerando. Se você expressar mágoa, eles o acusam de serem muito sensíveis. E se você tentar responsabilizá-los, eles mudam a conversa até você se desculpar. Isso é a iluminação de gases no seu melhor. Uma lenta erosão de sua confiança. Um desmantelamento metódico do seu senso de si. Quando você começa a se afastar, quando você começa a pensar que talvez isso não seja saudável, eles viram o roteiro novamente. Eles jogam uma migalhã de afeto, um lembrete da pessoa que eles estavam no começo. Talvez eles se desculpem, embora nunca de uma maneira que realmente reconheça a responsabilidade. Mais frequentemente, eles interpretam a vítima, fazendo você se sentir culpado por até pensar em sair. Você sabe que eu estive muito estressado. Eu só agi dessa maneira porque me importo muito. Se você realmente me amasse, não desistiria de mim. E por que você se lembra da versão deles? Eles mostraram você no começo. A versão encantadora, atenciosa e aparentemente vulnerável. Você se convence de que talvez eles possam voltar a ser essa pessoa. Talvez eles só precisem de apoio. Talvez eles precisem de entender. E então você fica. Este é o ciclo bombardeio de amor, desvalorização, iluminação à gasolina, farinha de rosca de afeto e repetição. A razão pela qual é tão eficaz é que ele o mantém emocionalmente desestabilizado. Você nunca está em terreno sólido. Você está sempre tentando recuperar o calor que eles lhe deram no começo ou tentando provar que você não é o problema. De qualquer forma, você está preso em um loop onde o narcisista determina as regras e está esgotado demais para revidar de volta efetivamente. Mas aqui está a dura verdade: a pessoa que eles estavam no começo nunca foi real. Essa foi uma performance, um ato calculado para atrair você.
A versão real deles é quem manipula, aquele que menospreza, aquele que faz você duvidar a si mesmo. E quanto mais você ficar, mais danos isso causar não apenas ao seu bem-estar emocional, mas à sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento. Requer aceitar que não há como consertar isso. Nenhuma quantidade de amor, paciência ou compreensão transformará um narcisista em uma pessoa saudável e consciente. Eles não estão procurando crescer, eles estão procurando manter o controle. A única maneira de terminar o ciclo é remover-se completamente dele. Como no momento em que você para de responder, no momento em que você para de justificar, no momento em que se recusa a jogar, tudo o que eles confiam para manipular você cai. Pela primeira vez, você vê a situação claramente, não como uma trágica história de amor, não como uma amizade que só precisa de trabalho, mas como um sistema projetado para mantê-lo preso. E depois de ver a armadilha, você não precisa mais cair nela. Um dos aspectos mais enganosos de lidar com um narcisista é como eles testam os limites. Eles não percorreram todos eles de uma só vez. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, eles pressionam pequenos incrementos calculados, corroendo sutilmente seu senso de agência pessoal. Se você não está prestando atenção, nem perceberá que está acontecendo. Muitas vezes começa com algo insignificante, algo que você normalmente não questionaria. Talvez eles cancelassem os planos no último minuto e esperem que você fique bem com isso. Talvez eles façam uma piada às suas custas e o afaste como apenas provocando. Talvez eles pegam algo emprestado e nunca o devolvam. Na superfície, nenhuma dessas coisas parece infrações importantes, mas cada uma é um teste. Cada vez que você deixa deslizar, eles tomam nota. Eles aprendem que você está disposto a se dobrar, que está disposto a acomodar, que está disposto a manter a paz em vez de aplicar um padrão. Uma vez que eles sabem disso, a verdadeira manipulação começa. Em pouco tempo, o limite que empurra aumenta. Eles começam a interromper você quando você fala, descartando seus sentimentos como reações exageradas, tomando decisões que o afetam sem consultá-lo. Quando você empurra para trás, se você empurrar para trás, eles não respondem com entendimento. Em vez disso, eles escalam sua agressão ou viram a narrativa para que você seja o irracional. Por que você está fazendo um negócio tão importante com isso? Você é sempre tão sensível? Eu estava apenas brincando. Você não pode fazer uma piada, e assim, o foco muda. Você não está mais falando sobre o desrespeito deles. Você está se defendendo, provando que sua reação é válida. Esse é o jogo. Nunca é sobre o indivíduo, é sobre controle. O narcisista ultrapassa os limites não apenas para conseguir o que quer no momento, mas para treiná-lo. Eles querem condicionar você a aceitar o domínio deles, a se questionar antes de questioná-los. Eles querem criar um mundo onde suas necessidades vêm primeiro, e as suas existem apenas em segundo plano. Quanto mais você tolera, mais poder eles ganham. É por isso que a bondade falha, porque quando um narcisista viola um limite, e você responde com paciência, com entendimento, com outra chance, você está ensinando algo a eles. Você está ensinando a eles que seus limites são negociáveis, que sua tolerância é maior que o seu autorrespeito, que desde que eles empurrem devagar o suficiente, você não os interrompe. Uma vez que eles aprendem isso, não há limite para o quão longe eles irão. Em algum momento, você percebe que não é mais você mesmo nessa dinâmica. Você hesita antes de falar o que pensa, suprime seus instintos, minimiza suas próprias necessidades, porque sabe que trazê-las levará a conflitos e está cansado da luta. É exatamente onde eles o querem, tão acostumados a minimizar que você nem precisa mais ser manipulado. Você faz isso automaticamente, mas não precisa ser assim. Você não é obrigado a ser infinitamente paciente com alguém que o está minando ativamente. Você não é obrigado a negociar com alguém cujo objetivo inteiro é quebrar suas defesas. Você não deve entender alguém que vê seu entendimento como uma fraqueza para explorar. A solução não é se tornar cruel, mas se tornar firme. Alguém que está prejudicando você ativamente não é alguém com quem você deve negociar. Você não deve entender alguém que vê seu entendimento como uma fraqueza para explorar. A solução não é se tornar cruel, mas se tornar firme. Reconheça que um limite é tão forte quanto sua vontade de aplicá-lo. Entenda que, se alguém realmente o respeitar, não precisará se convencer a tratá-lo bem.
Mais importante ainda, aceite que ir embora às vezes é o limite mais poderoso que você pode definir. Porque no momento em que você para de justificar, no momento em que você para de explicar, no momento em que você para de dar segundas chances, envia uma mensagem que não pode ser manipulada. Você mostra a eles que o poder deles sobre você se foi, e quando isso acontece, o jogo acabou. Uma das verdades mais difíceis de aceitar ao lidar com um narcisista é que elas não estão procurando resolução. Eles não estão se envolvendo com você de boa fé. Eles não estão tendo conversas para alcançar um entendimento mútuo. O que eles estão fazendo, sempre, é manter o controle. Depois de entender isso, você para de cair em uma de suas armadilhas mais eficazes, o ciclo interminável de argumentos, justificativas e exaustão emocional. O erro que a maioria das pessoas comete é assumir que, se puderem explicar sua perspectiva com clareza suficiente, se conseguirem que o narcisista veja a razão, tudo melhorará. Mas isso nunca acontece, não é? Porque não importa o quão lógico, calmo ou paciente você seja, o narcisista nunca realmente ouve. Eles não se envolvem em discussões. Eles se envolvem em batalhas. E essas batalhas têm apenas um propósito: mantê-lo desequilibrado, mantê-lo emocionalmente investido, para mantê-lo tocando pelas regras deles. Pense na maneira como eles discutem. Se eles são pegos em uma mentira, eles não admitem. Eles mudam a culpa para você. Se você tentar expressar seus sentimentos, eles os descartam como irracionais. Se você tentar responsabilizá-los, eles trazer algo não relacionado do passado para colocá-lo em defesa. Isso não é um erro. Esta é uma tática. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E seu objetivo é simples: drenar-lo da energia necessária para resistir. Porque, quanto mais exausta você estiver, mais fácil será controlar. E é aqui que fica realmente insidioso. Quanto mais você fica neste ciclo, mais começa a internalizar suas manipulações. Você começa a questionar seu próprio julgamento. Você começa a se perguntar se talvez esteja sendo muito sensível, exigente demais, muito difícil. Você começa a priorizar as necessidades deles em detrimento das suas. Não porque elas merecem, mas porque você é muito desgastado mentalmente para continuar lutando por si mesmo. Esse é o dano real de lidar com um narcisista. Não são apenas os maus tratos óbvios. É a lenta erosão do seu senso de si. Mas no momento em que você reconhece este jogo pelo que é, você ganha poder. Você para de se envolver em debates inúteis. Você para de se explicar para alguém que não tem interesse em entendê-lo. Você para de tentar provar o seu valor para alguém que apenas valoriza o que eles podem extrair de você. E é aqui que as coisas ficam difíceis, porque uma vez que você pare de alimentar a necessidade de controle, elas aumentam. Eles atacam, provocam, fazem tudo ao seu alcance para puxá-lo de volta para o ciclo. Por quê? Porque um narcisista não pode perder o controle. No momento em que você sai da influência deles, eles entram em pânico, eles insultam a viagem de culpa. Você para de alimentar a necessidade de controle. Eles aumentam, atacam, provocam. Eles fazem tudo ao seu alcance para puxá-lo de volta para o ciclo. Por quê? Porque um narcisista não pode perder o controle. No momento em que você sai da influência deles, eles entram em pânico. Eles insultam a viagem de culpa. A luz de gás a qualquer coisa para restabelecer a dinâmica onde estão no comando. E você está lutando para manter a paz. É aqui que a maioria das pessoas vacila. Eles confundem a escalada do narcisista com a emoção genuína, com a prova de que no fundo eles devem se importar. Eles pensam: se eles estão tão chateados, talvez eles realmente me amem. Mas isso não é amor, isso é posse. Isso é um predador reagindo à perda de sua presa. A única maneira de realmente vencer contra um narcisista é se recusar a desempenhar o papel que eles atribuíram a você. Porque quando você para de se envolver, quando você para de explicar, quando você para de reagir, quebra o ciclo. E quando isso acontece, eles perdem a única coisa que mais temem: controle sobre você. O passo final, e mais difícil de se libertar da aderência de um narcisista, é a que a maioria das pessoas resiste há mais tempo: se afastar completamente. Não negociando, sem esperar, não esperar que eles finalmente o recebam. Apenas saindo. Como a verdade é que, desde que você esteja em sua órbita, eles continuarão puxando você de volta ao seu ciclo de manipulação.
Um narcisista não vê relacionamentos como espaços de crescimento ou compreensão mútuos. Eles os veem como fontes de suprimento, lugares onde podem extrair validação, controle e energia emocional. Depois de entender isso, você percebe que a única solução real é remover-se completamente do jogo. Mas ir embora não é apenas uma distância física, porque o que muitas vezes mantém as pessoas presas não são apenas o comportamento do narcisista, é a esperança de que eles mudem. Talvez se você apenas lidasse com as coisas de maneira diferente, se você acabasse de encontrar as palavras certas, se apenas mostrasse o quanto se importa, elas finalmente se tornariam a pessoa que você acredita que poderia ser. Essa esperança é a última cadeia que o mantém no lugar. E enquanto você se apegar a ela, eles o manterão em uma trela, balançando a possibilidade de mudança na sua frente apenas o suficiente para mantê-lo envolvido. Mas aqui está a dura verdade: o narcisista não muda, pelo menos não da maneira que você deseja. Eles podem mudar as táticas, eles podem modificar temporariamente seu comportamento para recuperá-lo. Mas, fundamentalmente, não se tornam conscientes, não desenvolvem de repente profunda empatia e não acordam um dia e decidem tratá-lo com respeito simplesmente porque o amam. Se eles fossem capazes desse tipo de mudança, eles já teriam feito isso. O que realmente acontece quando você tenta sair é uma escalada desesperada final. O narcisista fará o que for preciso para manter-lo na web deles. Se a culpa funcionar, eles o culparão. Se a raiva funcionar, eles se enfurecerão. Se tocar a vítima funcionar, eles desmoronarão, soluçando, implorando, jurando que mudarão desta vez. Mas nada disso é real. É tudo um desempenho projetado para uma coisa para controlá-lo. E é aqui que você tem que ser inabalável. Você tem que ver através do ato. Você tem que entender que o desespero deles não é amor, é posse. Eles não estão lutando por você, eles estão lutando pelo poder que perdem quando você se afasta. Volte-se sob controle. E é aqui que você precisa ser inabalável. Você tem que ver através do ato. Você tem que entender que o desespero deles não é amor, é posse. Eles não estão lutando por você, eles estão lutando pelo poder que perdem quando você se afasta. E é por isso que nenhum contato é a única solução real. Não a distância parcial. Não sejamos amigos, não checando para ver como eles estão. Sem contato, porque todas as mensagens que você responde, todas as conversas que você divertem, cada momento de engajamento que você dá, é outra abertura para que eles o puxem de volta. É por isso que se libertar de um narcisista não é apenas escapar deles. É sobre se recuperar. Porque quando você sair, você não é a mesma pessoa que você era quando as conheceu. Sua autoestima foi cortada. Seus instintos foram embotados e você foi condicionado a duvidar a si mesmo, a priorizar suas necessidades sobre a sua, a suprimir sua própria realidade em prol de manter a paz. E tudo isso não desaparece apenas no momento em que você se afasta. Leva tempo para desaprender os danos, reconstruir sua confiança, confiar em si mesmo. Mas aqui estão as boas notícias: depois de fazer, você se torna intocável. Porque uma vez que você realmente vê um narcisista pelo que eles são, você nunca pode não vê-lo. Depois de aprender a reconhecer a manipulação, ele não funciona mais em você. Depois de estabelecer limites reais, ninguém pode cruzar luz sem consequências. E depois de entender seu próprio valor, nenhum narcisista pode fazer você questioná-lo novamente. Portanto, se você tirar uma coisa disso, seja isso: você não precisa justificar a proteção de si mesmo. Você não deve lealdade a alguém que passou seu tempo quebrando você. E no momento em que você para de explicar, pare de negociar e comece a escolher a si mesmo, você retira o poder que eles passaram tanto tempo tentando roubar. Ponto.